27 de janeiro de 2026, 11 da manhã, horário de Nova Delhi, Palácio Rashtrapati Bhavan, o presidente do Conselho Europeu Antônio Costa, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi assinam o maior acordo comercial da história. 2 bilhões de pessoas, 25% do PIB mundial, 180 mil milhões de euros em comércio anual, que agora vai duplicar. Modi chamou de a mãe de todos os acordos. Von der Leyen disse que a Europa e a Índia estão fazendo história. E Antônio Costa, ex-primeiro-ministro de Portugal, agora presidente do Conselho Europeu, declarou textualmente: "Sou o presidente do Conselho Europeu, mas também sou um cidadão indiano. Tenho muito orgulho nas minhas raízes em Goa, de onde é originária a família do meu pai. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a segunda e a quarta maiores economias do mundo escolhem aliança profunda num contexto dominado por Trump, Xi Jinping e guerra tarifária global. 18 anos de negociações, iniciadas em 2007, bloqueadas em 2013 por receios agrícolas, retomadas em 2022 e finalizadas agora, 4 dias depois que a Europa fechou acordo com o Mercosul, mas viu o Parlamento Europeu bloqueá-lo, enviando para análise jurídica. Mas aqui está o que as declarações oficiais cuidadosamente evitaram mencionar. Este acordo não é sobre livre comércio, é sobre sobrevivência geopolítica. É a Europa fugindo das tarifas de Trump e da dependência da China. E a Índia compensando as tarifas de 50% que Trump impôs sobre produtos indianos em agosto de 2025. E isso nos traz ao que realmente está acontecendo. Num mundo onde Trump elevou as tarifas médias americanas de 2,5% para 27%, a maior taxa em 100 anos, onde a China controla cadeias de suprimento globais, onde a Rússia invade vizinhos e o Oriente Médio explode, Europa e Índia escolheram parceria estratégica ao invés de isolamento. Vamos começar pelo contexto, porque é essencial entender por que 27 de janeiro de 2026 pode ser lembrado como o dia em que a ordem comercial global mudou de direção. Antes de mergulharmos no que realmente está acontecendo, se você quer entender os bastidores do maior acordo comercial da história e por que Trump, Xi Jinping e até o Brasil estão observando nervosos, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar vai mudar completamente sua visão sobre o futuro do comércio global. E deixe um comentário nos dizendo: este acordo marca o fim da era de dominação americana no comércio mundial? Vamos começar pela Europa, porque é essencial entender por que Bruxelas precisava desesperadamente deste acordo. A União Europeia tem 27 países, 450 milhões de pessoas e um PIB de 17 trilhões de dólares. É a segunda maior economia do mundo, mas enfrenta problemas estruturais massivos. Primeiro, dependência energética. A guerra na Ucrânia expôs a dependência catastrófica da Europa do gás russo. Moscou cortou o fornecimento. Preços de energia explodiram. Indústrias alemãs, especialmente as intensivas em energia como química e aço, migraram para os Estados Unidos e Ásia. Segundo, desindustrialização acelerada. A Alemanha, motor industrial da Europa, entrou em recessão técnica em 2025. Volkswagen fechou fábricas pela primeira vez em 87 anos. BASF transferiu produção química para a China e Estados Unidos. Siemens reduziu operações europeias. A indústria europeia está morrendo. Terceiro, dependência da China. A Europa importa massivamente da China painéis solares, baterias elétricas, produtos farmacêuticos, eletrônicos, terras raras. Mas Xi Jinping usa essa dependência como arma geopolítica. Quando a Lituânia abriu representação de Taiwan, Pequim bloqueou exportações lituanas. Quando a UE investigou subsídios chineses a veículos elétricos, Pequim ameaçou retaliação contra produtos europeus. Quarto, e mais urgente, as tarifas de Trump. Em fevereiro de 2025, Trump impôs tarifas de 25% sobre aço e alumínio. Em abril de 2025, anunciou tarifas recíprocas baseadas em déficits comerciais, atingindo produtos europeus com taxas de 10% a 41%. Em janeiro de 2026, Trump ameaçou 8 países europeus, incluindo Alemanha, França e Reino Unido, com tarifas adicionais de 10%, subindo para 25%,
se não apoiassem sua tentativa de comprar a Groenlândia. Depois recuou, mas a mensagem foi clara. Os Estados Unidos sob Trump não são aliado confiável. A Europa exporta para os EUA mais de 500 bilhões de dólares por ano. Carros alemães, vinho francês, produtos farmacêuticos, maquinário. Trump ameaça tudo isso. Então a pergunta estratégica para Bruxelas é simples. Se não podemos confiar nos Estados Unidos, se somos dependentes demais da China, se a Rússia é hostil, onde encontramos parceiros comerciais confiáveis, grandes o suficiente para importar e democráticos o suficiente para não usar comércio como arma geopolítica? A resposta: Índia. Vamos pausar aqui e analisar por que a Índia é tão estrategicamente importante. A Índia tem 1,5 bilhão de pessoas. É o país mais populoso do mundo desde 2023, ultrapassando a China. O PIB indiano cresceu 8,2% no último trimestre. Segundo o FMI, a Índia ultrapassará o Japão em 2026 e se tornará a quarta maior economia do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Alemanha. Antes de 2030, a Índia poderá ultrapassar a Alemanha e se tornar a terceira maior economia global. Mas aqui está o que torna a Índia única. É uma democracia, a maior democracia do mundo. Tem eleições livres, judiciário independente, imprensa livre, mesmo com todos os problemas que democracias têm. Compare com a China, ditadura de partido único onde Xi Jinping é presidente vitalício. Para a Europa, isso importa. Muito. Porque significa que a Índia não vai usar comércio como arma geopolítica da mesma forma que China e Rússia fazem. Modi não vai cortar fornecimento de produtos críticos porque Bruxelas criticou direitos humanos. A Índia joga o jogo de comércio baseado em regras. Além disso, a Índia precisa desesperadamente de investimento e tecnologia europeia. Modi quer transformar a Índia em potência manufatureira global. Quer criar milhões de empregos para a população jovem indiana. Quer infraestrutura moderna, cidades inteligentes, indústrias de alta tecnologia. E a Europa tem exatamente o que a Índia precisa: tecnologia automotiva avançada, farmacêuticos, maquinário industrial, expertise em energia renovável, capital de investimento. É uma parceria natural. A Europa precisa de mercados alternativos aos Estados Unidos e China. A Índia precisa de tecnologia e investimento para modernização. Ambos são democracias. Ambos querem reduzir dependência da China. Ambos estão sendo pressionados por tarifas de Trump. Então vamos ao acordo. O que exatamente foi acordado em 27 de janeiro? O acordo tem centenas de páginas, mas aqui estão os pontos críticos. Primeiro, redução massiva de tarifas. A União Europeia vai eliminar ou reduzir tarifas sobre 99,5% dos produtos indianos ao longo de 7 anos. Têxteis indianos, que enfrentam tarifas europeias de mais de 10%, vão para 0%. Químicos orgânicos, máquinas, ferro e aço, todos terão redução ou eliminação de tarifas. Do lado indiano, a Índia vai eliminar ou reduzir tarifas sobre 96,6% das exportações europeias. Isso é enorme. A Índia, historicamente, é uma das economias mais protecionistas do mundo, com tarifas médias de 36% sobre produtos alimentícios, 44% sobre maquinário, 22% sobre produtos químicos, 11% sobre farmacêuticos. Mas aqui estão os números que realmente importam. Tarifas indianas sobre carros europeus vão cair de 110% para 10%. Leia novamente. De 110% para 10%. Com cota de 250 mil veículos por ano inicialmente. Depois de 5 anos, veículos elétricos também entram no acordo. Tarifas sobre vinho vão cair de 150% para 75%, eventualmente chegando a 20%. Tarifas sobre azeite de oliva, de 45% para 0% ao longo de 5 anos. Massas e chocolates, que enfrentam tarifas de 50%, terão eliminação completa. Componentes automotivos terão eliminação total de tarifas ao longo de 5 a 10 anos. Aço e ferro, tarifas de até 22%, eliminadas gradualmente ao longo de 10 anos. A economia estimada para exportadores europeus: 4 bilhões de euros por ano em tarifas eliminadas. E a previsão é que as exportações europeias para a Índia dupliquem até 2032. Vamos pausar aqui nos números reais, porque eles revelam a magnitude desta transformação. Em 2024, a Europa importou 89,8 mil milhões de euros em bens da Índia. A maior categoria foi máquinas e equipamentos elétricos,
13,4 mil milhões de euros. Químicos orgânicos, 11,9 mil milhões. Máquinas e aparelhos mecânicos, incluindo reatores nucleares, 8,6 mil milhões. Ferro e aço, 6,2 mil milhões. Atualmente, 6 mil empresas europeias operam na Índia, empregando 3,7 milhões de indianos. Com o acordo, esse número pode explodir. Volkswagen, Stellantis e Renault já anunciaram planos de expansão massiva na Índia. Mercedes-Benz e BMW estão avaliando novas fábricas. Do lado indiano, setores de mão de obra intensiva vão se beneficiar enormemente. Têxteis, joias, calçados, todos setores onde a Índia tem vantagem competitiva, mas enfrentavam tarifas europeias proibitivas. Alexandra Herman, economista-chefe para a Índia na Oxford Economics, observou que tarifas da UE sobre têxteis indianos, um dos setores mais atingidos pelas tarifas de Trump de 50%, seriam reduzidas de mais de 10% para 0%. Para pequenas e médias empresas indianas, o acordo criou capítulo dedicado. Ambas as partes vão criar pontos de contato para PMS e plataforma digital partilhada com informação sobre tarifas, procedimentos aduaneiros e requisitos regulatórios. Isso é revolucionário. Historicamente, apenas grandes corporações tinham recursos para navegar burocracia de comércio internacional. Agora, pequena empresa têxtil em Gujarat pode exportar diretamente para a França com clareza regulatória. E há outro aspecto que poucos estão discutindo: sustentabilidade. O acordo inclui capítulos sobre medidas ambientais, climáticas e laborais. Prevê criação de plataforma de cooperação UE-Índia em ação climática, a ser lançada no primeiro semestre de 2026. Europa está essencialmente exportando padrões ambientais para a Índia através de comércio. Modi aceita porque precisa de investimento europeu em energia renovável. Europa insiste porque não quer competição de produtos fabricados sem padrões ambientais. Mas aqui está o que o acordo cuidadosamente omite. Setores agrícolas sensíveis foram completamente excluídos. Do lado indiano, laticínios ficaram de fora. A indústria de laticínios indiana é politicamente poderosa e Modi a protegeu completamente. Do lado europeu, carne bovina, frango, arroz, açúcar e etanol ficaram fora. França e outros países agrícolas europeus exigiram essas exclusões. Von der Leyen foi direta ao justificar. Como em qualquer acordo comercial, os nossos elevados padrões de segurança alimentar mantêm-se integralmente. A segurança dos consumidores da UE é inegociável. Observe o idioma. Segurança alimentar é código para proteger agricultores europeus de competição indiana. Segundo, abertura de serviços. Este é talvez o aspecto mais revolucionário do acordo. A Índia vai abrir 144 setores de serviços para empresas europeias. Serviços financeiros, transporte marítimo, serviços profissionais, todos terão regras mais claras sobre licenciamento, presença local e requisitos de gestão. Para a Europa, isso é crítico. As exportações europeias de serviços para a Índia atingiram 26 bilhões de euros em 2024. Com o novo acordo, esse valor deve crescer substancialmente. Terceiro, mobilidade de trabalhadores. Este é o ponto que quase ninguém está discutindo, mas pode ser o mais transformador a longo prazo. O acordo cria framework para a mobilidade de trabalhadores indianos para a Europa. Pesquisadores, trabalhadores sazonais, estudantes, profissionais altamente qualificados. Por que isso importa? Porque a Europa tem crise demográfica catastrófica, população envelhecendo, força de trabalho encolhendo. A Alemanha precisa de 400 mil trabalhadores qualificados por ano só para manter a economia atual. E a Índia tem exatamente o oposto. População jovem, crescente, milhões de engenheiros, médicos, programadores, todos procurando oportunidades. Sob Trump, vistos H-1B para trabalhadores indianos nos Estados Unidos ficaram dramaticamente mais caros e difíceis. A maioria dos portadores de H-1B são indianos. Trump basicamente fechou essa porta. O acordo UE-Índia abre porta alternativa. Quarto, cooperação em segurança e defesa. Este aspecto foi anunciado separadamente, mas está intrinsecamente ligado ao acordo comercial. UE e Índia lançaram primeira parceria de segurança e defesa, cobrindo segurança marítima, ciberameaças, espaço, contra-terrorismo e indústria de defesa. Para a Índia, isso é estrategicamente crucial.
Historicamente, a Índia comprava 70% de seus equipamentos militares da Rússia, mas após a invasão da Ucrânia, Nova Delhi quer diversificar. Europa oferece tecnologia militar avançada sem condicionalidades políticas extremas dos Estados Unidos. Para a Europa, parceria de defesa com a Índia significa presença mais forte no Indo-Pacífico, região onde China está expandindo agressivamente influência militar. Então vamos analisar o que isso realmente significa. Do ponto de vista da Europa, este acordo é vitória estratégica massiva. Acesso privilegiado ao mercado de crescimento mais rápido do mundo. Redução de dependência dos Estados Unidos e China. Parceiro democrático confiável. E abertura para empresas europeias, especialmente automotivas, em mercado anteriormente fechado. Volkswagen, Stellantis, Renault, Mercedes-Benz, BMW, todos estão celebrando. O mercado automotivo indiano é o terceiro maior do mundo, atrás apenas de China e Estados Unidos. Mas até agora, tarifas de 110% tornavam praticamente impossível exportar carros europeus lucrativamente para a Índia. Do ponto de vista da Índia, este acordo também é vitória estratégica. Compensação parcial para tarifas de Trump de 50% sobre produtos indianos. Acesso expandido a mercado europeu de 450 milhões de consumidores ricos. Investimento e tecnologia europeia para modernização industrial. E reconhecimento como parceiro estratégico da Europa no xadrez geopolítico global. Mas aqui está o problema, e é um problema grande. Vamos às complicações que ninguém está discutindo publicamente, mas que todo mundo nos bastidores conhece. Primeira complicação. O acordo ainda não está em vigor. O texto precisa passar por revisão jurídica, processo que levará 5 a 6 meses, segundo fontes indianas. Depois precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu. Depois, ratificado por todos os 27 Estados-membros da UE. E aqui está onde fica complicado. Lembre-se do acordo Mercosul-UE, assinado em 17 de janeiro de 2026. 4 dias depois, em 21 de janeiro, o Parlamento Europeu votou 334 a 324 para enviar o acordo ao Tribunal de Justiça para análise legal, efetivamente congelando implementação por 18 a 24 meses. Quem liderou a oposição? França. Milhares de agricultores franceses protestaram com tratores em Estrasburgo. Argumentaram que carne sul-americana não atende padrões ambientais europeus, que competição destruirá a agricultura familiar europeia. Agora, o acordo UE-Índia tem exclusões agrícolas muito mais amplas que o Mercosul. Carne bovina, frango, arroz, açúcar, tudo excluído. Mas ainda assim, agricultores europeus podem se opor. E o Parlamento Europeu, especialmente facções de esquerda e direita nacionalista, pode bloquear. É possível, mas menos provável que com o Mercosul, porque a Índia é parceiro estratégico contra a China de formas que Brasil não é. E porque Modi, diferente de Lula, não irrita políticos europeus de direita com retórica sobre redistribuição de riqueza e justiça social. Segunda complicação: China. Pequim está observando este acordo com extrema atenção e crescente preocupação. A estratégia chinesa por décadas foi dividir e conquistar a Europa. Investir massivamente em países europeus mais pobres como Grécia, Hungria, Sérvia, criar dependências. E usar essas dependências para bloquear políticas europeias anti-China. O acordo UE-Índia representa a alternativa à China. Se empresas europeias podem fabricar na Índia ao invés de China, se podem importar da Índia ao invés de China, isso reduz a alavancagem chinesa sobre a Europa. Pequim vai retaliar. Já está retaliando. Quando o Canadá tentou negociar acordo comercial com a Índia, China impôs tarifas de 100% sobre canola canadense e 25% sobre carne de porco e frutos do mar. A mensagem foi clara. Países que fortalecem laços com a Índia enfrentarão pressão chinesa. A Europa é muito maior que Canadá, mas China ainda pode pressionar. Pode bloquear aprovações regulatórias para produtos europeus, pode desacelerar a alfândega, pode encorajar consumidores chineses a boicotar marcas europeias. A questão é se a Europa tem coragem de enfrentar essa pressão. Terceira complicação: Trump e os Estados Unidos. A reação oficial de Washington foi silêncio constrangedor. Não houve declaração do Departamento de Estado. Não houve tweet de Trump. Apenas silêncio. Mas nos bastidores, Washington não está feliz. Este acordo representa exatamente o que Trump teme.
Aliados americanos construindo alianças comerciais que excluem os Estados Unidos. Europa e Índia criando mercado de 2 bilhões de pessoas, onde produtos americanos enfrentam desvantagem competitiva. E há ironia histórica aqui. Trump retirou os Estados Unidos da parceria Transpacífica TPP em 2017. Chamou acordos multilaterais de desastre. Impôs tarifas sobre aliados. E agora, aliados estão fazendo exatamente o que Trump os empurrou a fazer: encontrar alternativas aos Estados Unidos. O timing não poderia ser mais simbólico. Em 2025, a tarifa média americana subiu de 2,5% para 27%, a maior taxa em mais de 100 anos. Trump arrecadou 287 bilhões de dólares em receita tarifária em 2025, aumento de 192% em relação a 2024. Tribunais federais americanos declararam muitas dessas tarifas ilegais, violando o International Emergency Economic Powers Act. Mas Trump ignora as decisões judiciais e mantém as tarifas. É caos, é imprevisível. E é exatamente por isso que Europa e Índia decidiram que precisam de alternativas. Quando seu maior parceiro comercial age de forma errática, viola suas próprias leis, ameaça tarifas baseadas em caprichos pessoais, como comprar Groenlândia, você precisa de plano B. O risco é que Trump retalie. Pode aumentar tarifas sobre a Europa. Pode aumentar tarifas sobre a Índia além dos 50% atuais. Pode pressionar empresas americanas a não investir em projetos conjuntos UE-Índia. Mas aqui está a realidade. Trump já queimou tanta credibilidade com aliados que suas ameaças têm poder decrescente. Europa e Índia calcularam que parceria entre elas vale mais que apaziguar Trump. E há outra dimensão raramente discutida. Modi e Trump, na verdade, têm relação pessoal positiva. Modi foi um dos poucos líderes mundiais que Trump realmente respeitou durante o primeiro mandato. Modi visitou Trump no Texas em 2019 para evento Howdy Modi com 50 mil indianos americanos. Trump visitou Índia em 2020 para evento Namaste Trump com 100 mil pessoas. Mas relações pessoais não superam lógica geopolítica. Modi sabe que Trump é imprevisível. Trump elogiou o acordo comercial preliminar US-Índia em 2024. Depois o deixou colapsar por falha na comunicação. Modi não vai apostar futuro econômico da Índia em relação pessoal com Trump. Quarta complicação: Mercosul e América Latina. O Brasil está observando este acordo com um misto de admiração e frustração. A Comissão Europeia descreveu o acordo UE-Índia como o maior acordo alguma vez celebrado por qualquer uma das partes. Literalmente 4 dias depois de assinar acordo com o Mercosul. A mensagem implícita é brutal. Europa prefere Índia à América Latina. Índia conseguiu acesso ao mercado europeu em áreas onde Mercosul não conseguiu. E enquanto o acordo Mercosul está congelado no Parlamento Europeu, acordo com Índia está avançando. Vamos aos números que tornam essa comparação ainda mais dolorosa. O acordo Mercosul-UE foi negociado por 26 anos. Iniciado em 1999, assinado em 17 de janeiro de 2026. E em 21 de janeiro, apenas 4 dias depois, o Parlamento Europeu votou 334 a 324 para enviar à Corte de Justiça Europeia, congelando por 18 a 24 meses. O acordo UE-Índia foi negociado por 18 anos, 8 anos a menos, e está avançando com um momentum político que Mercosul nunca teve. Por quê? 3 razões. Primeira, agricultores franceses. França tem poder de veto de facto sobre política comercial europeia porque é a maior potência agrícola da UE. E agricultores franceses têm poder político desproporcional. Quando ameaçam bloquear estradas com tratores, governo francês escuta. Milhares de agricultores protestaram em Estrasburgo contra Mercosul. Argumentaram que carne argentina e brasileira não atende padrões ambientais europeus, que vai destruir a agricultura familiar. Com Índia, exclusões agrícolas são tão amplas que agricultores franceses têm menos com que reclamar. Carne bovina, frango, arroz, açúcar, tudo excluído. Índia nem sequer tentou competir em setores agrícolas sensíveis. Segunda, percepção geopolítica. Europa vê Índia como contrapeso estratégico à China. Brasil faz parte do BRICS com China e Rússia. Lula visitou Xi Jinping, chamou-o de amigo. Lula criticou a Ucrânia e se recusou a condenar claramente a invasão russa. Modi também faz parte do BRICS, mas mantém relações mais equilibradas com o Ocidente.
Índia tem confrontos militares com China na fronteira do Himalaia. Modi não confia em Xi. Para a Europa, Índia é parceiro na contenção da China. Brasil não é. Terceira, democracia e valores. Isso é raramente dito explicitamente, mas é real. A Europa vê Índia como a maior democracia do mundo, apesar de todos os problemas de Modi com nacionalismo hindu e repressão de minorias. Brasil sob Lula é democracia, mas Lula faz alianças com ditadores, Venezuela, Nicarágua, defende regimes autoritários. Modi também tem relações problemáticas com autocratas, mas pragmaticamente não as defende ideologicamente como Lula faz. Para o Brasil, isso levanta questão estratégica. Se a Europa não é parceiro confiável, se sempre priorizará interesses de agricultores franceses sobre exportações brasileiras, para onde o Brasil deve olhar? China? Estados Unidos sob Trump? Índia? O Brasil e a Índia já estão em negociações para acordo bilateral próprio. Este acordo UE-Índia pode acelerar essas negociações. Dois países do sul global, ambos democracias, ambos vítimas de protecionismo europeu, poderiam formar aliança que rivaliza influência europeia em seus mercados. Agora vamos ao papel crucial que Antônio Costa teve neste acordo, porque essa é a história que merece ser contada. Antônio Costa, nascido em Lisboa em 1961, filho de pai goês e mãe portuguesa, foi primeiro-ministro de Portugal de 2015 a 2024. Em maio de 2021, durante a presidência portuguesa da União Europeia, Costa organizou Cimeira do Porto. Modi não compareceu fisicamente, mas participou virtualmente. E naquela cimeira, Europa e Índia concordaram em retomar negociações comerciais que estavam congeladas desde 2013. Costa usou suas raízes indianas, sua conexão pessoal com Modi, para destravar processo. Von der Leyen, na época, chamou de ligação especial entre Costa e Modi. Em 2024, Costa renunciou como primeiro-ministro de Portugal após escândalo de corrupção envolvendo seu governo, embora ele próprio não tenha sido acusado. Em dezembro de 2024, foi nomeado presidente do Conselho Europeu, cargo que coordena reuniões de líderes da UE. E agora, em janeiro de 2026, Costa volta a Nova Delhi, não como primeiro-ministro português, como presidente do Conselho Europeu, e ao lado de von der Leyen, fecha o acordo que ele ajudou a desbloquear 5 anos antes. Em suas declarações em Nova Delhi, Costa foi emocional. Sou o presidente do Conselho Europeu, mas também sou um cidadão indiano. Tenho muito orgulho nas minhas raízes em Goa, de onde é originária a família do meu pai. A ligação entre a Europa e a Índia é algo pessoal para mim. É momento extraordinário. Um político luso-indiano que cresceu em Portugal, governou Portugal, agora lidera a Europa em parceria estratégica com a Índia. É simbolismo perfeito para acordo que une duas civilizações, duas democracias, duas economias. Então, quais foram as reações ao acordo? Dos Estados Unidos, como mencionei, silêncio oficial. Mas analistas americanos reconhecem significado geopolítico. Brahma Chelaney, professor indiano especialista em geopolítica, chamou a relação UE-Índia de âncora estratégica da ordem global do século XXI. Da China, reação foi fria. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse apenas que China apoia comércio livre baseado em regras. Mas analistas chineses foram mais diretos. Este acordo é visto como contenção da China. Pequim está preocupado. Da Alemanha, reação positiva. O governo alemão elogiou o acordo como motor de crescimento e empregos para a economia europeia. Indústria automotiva alemã, especialmente, celebrou acesso ao mercado indiano. Da França, reação mista. Governo Macron apoiou o acordo, mas sindicatos agrícolas expressaram preocupação. Marine Le Pen, líder da extrema-direita francesa, disse que vai examinar o acordo de perto para garantir que não prejudica agricultores franceses. Do Brasil, reação foi frustração mal disfarçada. O governo Lula não comentou oficialmente, mas diplomatas brasileiros expressaram privadamente irritação com o fato de Europa conseguir fechar acordo com Índia enquanto o Mercosul fica congelado. Internacionalmente, a mensagem coletiva é clara. Em era de fragmentação geopolítica, democracias precisam se unir. Europa e Índia escolheram parceria estratégica, e outros países vão precisar decidir onde se alinham. Então, o que acontece agora? A curto prazo, 5 a 6 meses de revisão jurídica.
Depois, votação no Parlamento Europeu, provavelmente no final de 2026 ou início de 2027. Se aprovado, ratificação por Estados-membros. Implementação total pode levar até 2028. Durante esse período, lobbies vão trabalhar intensamente. Indústria automotiva europeia vai pressionar pela aprovação. Agricultores vão pressionar contra. Ambientalistas vão examinar cláusulas sobre mudança climática. Sindicatos vão preocupar-se com perda de empregos. Do lado indiano, também haverá resistência. Indústria automotiva indiana teme competição de carros europeus mais baratos. Pequenas empresas temem serem esmagadas por gigantes europeias com mais capital. Estatisticamente, acordos comerciais deste tamanho geralmente são aprovados, mas com emendas. A versão final implementada provavelmente será ligeiramente diferente da versão anunciada em 27 de janeiro. A médio prazo, 2028 a 2032, se o acordo for implementado conforme planejado, veremos transformação dramática do comércio UE-Índia. Exportações europeias dobrando. Empresas europeias abrindo fábricas na Índia. Trabalhadores indianos migrando para a Europa. Cooperação em tecnologia, defesa, energia renovável. A longo prazo, este acordo pode ser visto como um momento decisivo. O momento em que democracias globais decidiram que não vão permitir que autocratas como Xi Jinping e Vladimir Putin controlem comércio global. O momento em que a Europa decidiu que não vai ficar refém de caprichos de Trump. Mas também pode falhar. Se Parlamento Europeu bloquear. Se China retaliar tão duramente que a Europa recue. Se Trump vencer eleições de 2028 e punir Europa e Índia com tarifas punitivas. A única esperança real para a implementação bem-sucedida é se tanto Europa quanto Índia mantiverem coragem política de enfrentar pressão doméstica e pressão externa. É possível, mas não está garantido. E isso nos traz de volta à questão fundamental. Não é se este acordo vai criar empregos ou aumentar PIB. Números econômicos são importantes, mas secundários. A questão é sobre que tipo de ordem global queremos no século XXI. Uma ordem onde grandes potências como Estados Unidos e China ditam termos e pequenas potências obedecem? Ou uma ordem multipolar onde democracias de médio porte como países europeus, Índia, Japão, Coreia do Sul, Brasil, podem formar alianças que balanceiam o poder das superpotências? É uma ordem baseada em regras multilaterais e instituições internacionais? Ou é uma ordem baseada em negociações bilaterais onde o mais forte sempre vence? O acordo UE-Índia representa escolha. A escolha de democracias de se unirem, de construírem alternativas à dominação americana e chinesa, de criarem mercado comum baseado em valores compartilhados de democracia, Estado de Direito, direitos humanos. Há precedente aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, Europa Ocidental decidiu que não ia permitir que Alemanha e França lutassem novamente. Criaram Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, predecessor da União Europeia. Integraram economias tão profundamente que guerra se tornou impensável. O acordo UE-Índia tenta fazer algo similar em escala global. Integrar economias de democracias tão profundamente que conflito entre elas se torna impensável. E criar alternativa à China e aos Estados Unidos. Vai funcionar? Ninguém sabe. Mas 27 de janeiro de 2026 pode ser lembrado como o dia em que democracias globais decidiram tentar. Para outros atores assistindo, a mensagem é clara. A Europa não vai mais aceitar ser refém de políticas comerciais erráticas de Trump. A Índia não vai mais aceitar ser tratada como parceiro secundário. E juntas, representam poder econômico e político que rivaliza Estados Unidos e China. Uma coisa é certa. 27 de janeiro de 2026 marcou o fim de uma era e o início de outra. A era de dominação incontestada americana e chinesa no comércio global está terminando. A era de multipolaridade democrática está começando. A pergunta não é se essa transição vai acontecer. Está acontecendo agora. É se vai acontecer pacificamente, através de acordos como UE-Índia, ou violentamente através de guerras comerciais, tensões geopolíticas e, eventualmente, conflito militar. Europa e Índia escolheram o caminho pacífico, escolheram cooperação sobre coerção, escolheram comércio baseado em regras sobre poder bruto. Essas são as questões que vão definir as próximas décadas. E todos nós, em todos os países, vamos ter que viver com as respostas. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre o futuro do comércio global e o papel das democracias nele,
Não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no Nexo Global BR. Estamos rastreando a implementação deste acordo em tempo real, e você não vai querer perder os próximos desenvolvimentos sobre se Europa e Índia vão conseguir enfrentar pressão de Trump e Xi Jinping. Deixe um comentário com sua análise. Este acordo marca o fim da era americana no comércio global? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que quer entender o que realmente está em jogo na nova ordem mundial que está nascendo. Elas precisam entender o que realmente está acontecendo.